Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de programação ASP.NET Core, vamos falar hoje sobre formulários HTML e Page Models. Os formulários HTML são a base de todo o processo transacional de uma aplicação web. E necessariamente para se ter bons formulários, boas páginas web, é necessário recurso do lado servidor para ajudar na construção dessas páginas e desses formulários. E o ASP.NET Core fornece este recurso de Page Models para quem trabalha com Razor, então, e ASP.NET MVC, para poder utilizar como recurso de back-end do lado servidor. Eu vou hoje focar em explicar como funcionam esses recursos no ASP.NET Core. Lembrando que já vimos em aulas anteriores introdução ao Razor e as Tag Helpers, a criação de páginas com Razor, como criar páginas, e o uso de layouts e seções com Razor. Então, nós paramos praticamente aqui. Estamos com um projeto de exemplo, lá daqui a pouquinho eu vou mostrar ele para vocês, que é o que nós utilizamos até agora para poder fazer este exemplo que estamos trabalhando com vocês. Para concluir este curso, pelo menos da forma como ele está, nós teremos hoje formulários e Page Models, ainda formulários e transações complexas, como lidar com as transações mais complexas em ASP.NET e naturalmente utilizando o Razor, a segurança nas aplicações ASP.NET Core e, por fim, a distribuição de aplicações. Então, para esses vídeos, agora, naturalmente, eu não vou entrar em tantos detalhes, vou apenas nos pontos importantes de cada um deles, mas vai dar uma boa noção para vocês aí de como funciona todo esse processo para a conclusão até a distribuição das aplicações ASP.NET Core. Lembrando que este exemplo que eu estou desenvolvendo com vocês já está disponível lá no GitHub, então quem quiser baixar e compilar e executar, ele já pode testar. Então quem tiver interesse é só entrar lá no GitHub e baixar. Bom, quando falamos de formulários HTML, não há dúvida que precisamos falar dos métodos HTML, ou seja, nas formas de request que o HTML realiza, o padrão, né? Então, para quem trabalha aí com desenvolvimento web, é muito comum a utilização dos métodos HTTP, o GET, o POST, o PUT e o DELETE, dos quais o GET e o POST são os mais utilizados, PUT e DELETE, mais para quem tem trabalhado com serviços, com web services ou APIs que estão utilizando esses modelos, tá? E cada um tem uma função específica, um propósito específico. Então, por exemplo, o GET normalmente é para carregar páginas, o POST é para criar ou processar dados, para salvar dados na base de dados, o PUT para atualizar e o DELETE para excluir esses dados. Então, eles já foram criados dentro do modelo web, no padrão HTML, para essa funcionalidade. E o Page Models, ele trabalha com base nisso também. Então, ele tem dentro do Page Model a representação para cada um desses métodos. Então, quando interagindo com uma página Razor, nós vamos poder contar com os métodos GET, POST, PUT e DELETE diretamente vinculado à página HTML que a gente está desenvolvendo, que comporta o recurso Razor naturalmente, né? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o funcionamento principalmente do GET e do POST para entender como funcionam esses métodos. Outra coisa importante para você pensar o que é uma Page Model, nesse caso, funciona mais ou menos assim. Durante o processamento, o usuário interage com formulários HTML, então com páginas HTML e muitas vezes com formulário HTML. Dependendo da interação no browser que o usuário faz, ele faz uma requisição HTTP. Essa requisição HTTP vai chamar na parte de back-end um Page Model, que é onde será processado todo esse código, né, de back-end para processar a resposta para o usuário e fazer a resposta HTTP. Então, o Page Model aqui equivale ao quê? É como se a gente tivesse uma representação HTML, que é aquilo que o usuário vê, e uma parte de código de programação C# que executa as transações de resposta a este formulário HTML. Então, o Page Model aqui entra nesse aspecto dentro de uma aplicação ASP.NET Core.
E hoje nós vamos aprender aí a criar, então, esse Page Model vinculado à nossa página HTML, que no caso da página Razor é o CS.HTML. Okay? O exemplo que vamos trabalhar agora, ele inclui a criação da classe CS, que estende o Page Model, então a gente já vai fazer um exemplo ali. Nós vamos trabalhar com o projeto Matrix novamente, então a gente vai incluir o Matrix DAO e o Matrix Library na solução para a gente poder avançar e melhorar a nossa solução. Vamos criar objetos e atributos que serão utilizados nessa página Razor através, naturalmente, do Page Model e implementar os métodos onGet e onPost para poder fazer aí os recursos de interação com a página. E, por fim, fazer com que isso faça a gravação na base de dados. Então, os passos que iremos seguir agora são estes. Retomando o nosso projeto de exemplo, o exemplo Razor, que nós estamos utilizando aí para poder trabalhar com as páginas Razor e, naturalmente, com a aplicação ASP.NET Core, eu vou executar esta aplicação no navegador para a gente relembrar aonde paramos, o que nós já temos nesta solução. Então, aqui está. Este é o projeto exemplo Razor. Ele basicamente tem a nossa home, uma página básica, uma página sobre, que mostra as informações sobre a página, e uma página de contato, que eu já estou aqui com o HTML bem básico de um formulário para a gente poder discutir e avançar então na nossa construção e criação aí de page models vinculado então às páginas. Então vamos voltar agora no Visual Studio para a gente dar andamento neste projeto. Então, basicamente, o que nós temos aqui, eu vou iniciar por essa página chamada Contato. Eu tenho aqui um exemplo que eu quero discutir com vocês, que é o que nós vamos usar para entender como funcionam as Page Models. Então, quando olhamos para o HTML, vejam que, fora a página padrão, sempre que nós queremos processar dados, e principalmente processar dados enviando para o servidor utilizando o método POST, nós temos que trabalhar com formulários, que é o form no HTML. Então, um formulário no HTML ele é composto por uma tag que dá início e diz a ação que ele vai executar, o método que ele vai utilizar, se é POST, o que ele vai consumir, e os componentes que formam, então, esse formulário. Neste caso aqui a gente tem uma label para título, temos um input que é do tipo texto aqui, que é onde informa-se o título, temos um textArea, que também aqui vai ser utilizado para digitar a mensagem, uma label para o nome, que também é input text, até chegarmos aqui no botão, que é o botão submit. O botão submit que é quando pressionado, toda esta informação deste formulário é enviado para o servidor utilizando o método POST. Então, isto é a página contato no formato HTML. Quando eu executo esta página, eu vou rodar mais uma vez aqui só para olhar a página diretamente agora. Aqui no navegador ele usa, aqui em contato, ó, aquele conjunto de tags HTML para montar este formulário, que é onde eu informo o título, digito a mensagem, informo o nome, o e-mail e clico em enviar, que é o botão submit. Observe que ele está todo desformatado, está tudo fora da composição, do layout da página. Isso foi intencional porque eu queria mostrar para vocês ele desta forma, a forma mais pura possível do form HTML sendo renderizado na página. Naturalmente que este modelo aqui é um modelo totalmente desconectado ainda dos recursos que queremos incluir. E os recursos que queremos incluir estão neste segundo bloco. Eu vou comentar este primeiro, e aí ele está neste segundo bloco, que são já os blocos, já é um bloco um pouco mais trabalhado, utilizando tag helpers. Então veja que, utilizando o tag helper, eu apenas criei o form, declarei que ele vai utilizar o método POST, e agora passo a utilizar tag helpers aqui para poder então modelar o nosso
a nossa página. E essa página vai passar a utilizar, então, recursos do back-end, que está na PageModel. Bom, para que a gente possa utilizar aqui, vejam que eu descomentei, ele está dando erro, eu preciso de um objeto nesta página que represente a mensagem para mim. E para isso, aqui no lado do servidor, eu preciso começar a processar de uma forma que eu tenha recursos de código C# para trabalhar na página. Então, é possível incluir páginas Razor que já vêm com o código C# vinculado, a gente já viu isso em modelos anteriores, mas eu também posso incluir aqui um PageModel vinculado a esse contato, digitando exatamente o nome da página com .cs. Então eu vou incluir aqui o código vinculado, botão direito em Pages, Add, Class, e esta classe vai ter exatamente o nome da página contato. Então é contato.cs.html.cs. Veja que ele tem o mesmo nome da página CS.html com uma extensão CS. Quando eu adiciono esse contato.cs.html, o Visual Studio já faz um agrupamento aqui vinculando esta página HTML com a sua versão CS.html. E claro, a página contato não pode ser apenas uma classe padrão, ela tem que estender de PageModel. E este é o principal elemento que o Razor utiliza para vincular esta página com o meu HTML. Então ela tem o mesmo nome da página HTML e tem essa extensão PageModel. Agora ele já está pronto aqui para responder às chamadas do tipo, eu vou colocar aqui void por enquanto, o onGet, e posteriormente o método onPost. Então esses dois métodos e aqueles demais que eu citei para vocês podem ser implementados agora a esta PageModel que está vinculada à minha página HTML. A gente na sequência já vai implementar isso aqui, né? Quando eu volto em contato, veja que a contato está utilizando um objeto do tipo mensagem, tá? Para ele utilizar esse objeto mensagem, eu tenho que incluí-lo na minha PageModel. Então eu colocaria o objeto como um atributo daqui, mas eu também preciso gerar esse objeto. Eu poderia incluir diretamente dentro do meu exemplo Razor, mas eu já vou começar a fazer uso aqui de recursos dos meus antigos projetos Matrix, tá? Então, eu vou adicionar aqui na minha solução os demais projetos que compõem essa solução. Então aqui, com o botão direito em solução, Add, Existing Project, eu vou trazer primeiro o Matrix Library, onde estão as classes do meu projeto Matrix, aqui está, e também vou trazer, adicionar, Existing Project, o meu Matrix DAO, que é onde eu estou implementando o acesso à base de dados. E para ficar uniforme agora, eu vou renomear esse projeto exemplo Razor para Matrix Razor. Então vou dar um rename nele aqui. Matrix Razor. Ok? E a solução como um todo também vou renomear para o projeto Matrix. Então eu estou dando para esse exemplo Razor a cara do meu projeto Matrix. O Matrix Library, que é onde eu coloco as minhas classes de domínio, todos serão trabalhados aqui, e o Matrix DAO, que é onde eu tenho a minha classe de contexto. Naturalmente, para poder trabalhar com todos esses três projetos, eu tenho que vincular entre eles. Então, o Matrix DAO, eu vou adicionar uma referência dele para o projeto Matrix Library, já está ótimo. E o Matrix Razor, eu vou verificar aqui, adicionar uma referência ao projeto Matrix DAO e Matrix Library. Então, os três projetos agora estão
bem vinculados. Portanto, eu posso agora criar a minha classe de mensagem dentro do projeto Matrix Library e utilizá-lo agora para mim dentro da minha página. Então, basicamente, o que eu preciso? Eu preciso ter uma classe mensagem. Vou fazer isso agora aqui. Depois a gente vai gerar os CRUDs dessas telas todas aí, dessas classes todas. Mas eu vou incluir aqui no Matrix Library a classe mensagem. Essa é uma classe de domínio que vai guardar a mensagem para mim. Adicionei. Aí está. Ela vai ser pública. E ela tem que atender todas essas demandas aqui da página. Então ele tem que ter um atributo título. Vamos incluir lá. Próprio. String. Título. O que mais? Tem que ter uma opção de texto para gravar. Próprio. String. Texto. Tem que aceitar o nome de quem está enviando a mensagem. Próprio. String. Nome. E o e-mail de quem está enviando a mensagem. Próprio. String. String e-mail. Então, com isso, nós montamos toda a estrutura de uma classe, um objeto que vai servir, então, para receber dados da página. Para isso, não podemos esquecer, naturalmente, de incluir aqui um atributo ID, que vai ser utilizado para fazer a gravação deste objeto na base de dados. Então, está aí. Temos o nosso objeto mensagem. Esse objeto mensagem, nós vamos vinculá-lo aqui no nosso Page Model para ser utilizado na página. Então, eu vou colocar aqui prop mensagem e este elemento vai ser o objeto mensagem que vai ser utilizado, então, na minha página HTML. Então, vejam vocês que no Page Model eu vinculei a minha classe mensagem, que está lá no Matrix Library, na classe Library, e eu trouxe ele para cá, para poder ser utilizado na minha página HTML. E aqui na página HTML, eu vou utilizá-lo para poder produzir, então, o resultado. Só que sempre que eu quero utilizar a Page Model, então, no meu formulário, e quero poder ter acesso aos atributos dele, ele ser tipificado, eu tenho que vir aqui no topo da página e acrescentar aqui um model e apontar qual é esse model que eu estou utilizando. No meu caso aqui é o quê? É a minha página, exemplo Razor Pages, contato. Então, exemplo Razor Pages, contato. Então, com isto, eu acabei de definir um vínculo entre a minha página CSS/HTML e a contato que está no código C#, permitindo com que eu tenha acesso aos atributos que montam para mim, então, este formulário. Ora, já que eu fiz isso, eu posso agora, se eu trouxer dados, se eu popular dados nesse objeto mensagem, ele também aparece na página lá. Então, eu poderia usar aqui o método onGet, aqui, ó, para fazer isso aqui. Mensagem, msg, igual a new mensagem. Ok? Então, mensagem ponto título. Igual mensagem de exemplo. Então, isso aqui é o texto que vai aparecer para mim quando eu abrir a página lá. Mensagem ponto texto. Então, eu vou colocar aqui
o corpo da mensagem de exemplo. Então esse é o texto que vai aparecer na caixa de texto. Mensagem.nome. Então a pessoa que está mandando para mim. Eu vou colocar aqui Paulo. Quem está me enviando a mensagem é o Paulo. E mensagem.e-mail é o paulo@gmail.com. Ora, montei o objeto. Esse objeto poderia ter vindo da base de dados. Depois a gente vai ver como fazer isso. Montei esse objeto. E agora quero que ele popule para mim aquela mensagem ali, que é a mensagem que vai aparecer lá na tela do formulário. Então aqui, ó, MSG, e vou vincular a que eu acabei de criar com aquela que aparece na página. Então agora eu vou renderizar novamente esse projeto, e a gente já deve ter na página o resultado dessa primeira vinculação da page model, do objeto da Matrix Library com a página contato CS.html. Então aqui está no navegador, vamos até a página contato. E quando eu acesso, vejam vocês que agora eu já tenho aqui a mensagem de exemplo, o corpo Paulo e paulo@gmail. Ou seja, eu já estou trazendo informações da minha page model para a página HTML. E lembrando que esta mensagem está sendo montada com um objeto mensagem que vem do Matrix Library, do outro projeto. O que eu preciso agora é mandar esta mensagem, enviar esta mensagem para se eu quisesse aqui colocar aqui meu título, por exemplo, e quisesse colocar a minha mensagem, eu queria poder clicar e enviar e ela chegar até a page model. E como é que eu faço para que isso aconteça? Então eu tenho que implementar agora o método POST, porque o formulário funciona na base do método POST. Então, aqui no método onPost, eu posso fazer a implementação dos recursos que eu quero que aconteça com essa página. Por exemplo, eu posso aqui dizer que quando for feita uma requisição mandando alguma informação para mim, eu quero pegar aquela informação e salvar na base de dados. Então eu preciso ter aqui acesso à base de dados. Só que quando eu terminar de receber a mensagem, eu posso dizer assim, recebi os dados, gravei na base de dados e quero redirecionar para uma outra página, avisando que deu certo a mensagem, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui um action result e dizer para ele o que eu quero que ele retorne. Então, eu ponho aqui um return. E eu vou colocar aqui um método chamado redirect. Tem vários métodos, tá? Que podem ser implementados. Redirect to page. Tem vários métodos que podem ser implementados. E um desses é o redirecionamento. Então, se eu quiser aqui dizer no redirect to page, eu posso dizer para que página eu quero que ele seja redirecionado assim que eu receber os dados. Recebi, gravei, eu quero redirecionar. Então eu criei aqui uma outra página chamada Sucesso, que não existia na nossa solução, que ela é baseada na SOAP. Basicamente é um pedacinho de HTML só que compõe a página de sucesso. A mensagem enviada com sucesso, em breve entraremos em contato. Eu construí essa página de sucesso com base nessa SOAP. Aqui só copiei e alterei os dados, né? E já criei a página sucesso. E eu quero que quando eu salvar, logo depois que eu salvar, eu seja encaminhado para a página sucesso. Então eu posso fazer isso aqui, redirect to page sucesso, que é o nome da página que está lá. Ora, com isso aqui, o meu método onPost, se eu clicar, ele já vai processar tudo que eu tenho de informação, ou tudo que tiver implementado aqui, né? Aqui eu preciso pôr a lógica para salvar os dados no banco. Mas assim que eu colocar a lógica para salvar, salvou, ele retorna para mim como sucesso. Então, vamos rodar novamente e ver aqui se ele faz já o redirecionamento. Se ele faz o redirecionamento, então o método onPost já está respondendo pela demanda que o formulário tem. Então aqui está a página de contato.
Ele ainda não vai salvar os meus dados, mas aqui eu poderia colocar aqui minha mensagem. Se eu tivesse já implementado os recursos de gravar no banco de dados, ele já aproveitaria essa mensagem. Cliquei em enviar, processou, mensagem enviada com sucesso. Ou seja, aquele redirect que eu coloquei já está funcionando, embora, naturalmente, ele não esteja gravando na base de dados. Então, voltando para cá, veja que eu já fiz aqui toda a lógica de onGet, ou seja, quando ele retorna para a página, para ele mandar essa informação para a página, e aqui o onPost para ele receber a informação da página. Esse código aqui eu vou comentar, nós não vamos utilizar ele para mais nada, eu só coloquei aqui como exemplo para vocês poderem ver, né, como o onGet poderia nos ajudar aí a fazer um retorno de informação para o usuário, para a página. Então, quando você precisar, você pode vir aqui no onGet e colocar essas informações. O que vamos nos preocupar agora é com a lógica para salvar a nossa mensagem na base de dados. Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui fazer é quando a gente quer que a mensagem que a gente digitou na página chegue até esse método onPost, nós podemos colocar aqui um método, uma anotação chamada bindProperty. Esta anotação aqui. Com esta anotação, sempre quando nós fizermos um onPost lá do navegador, este objeto mensagem virá com todas as informações que eu preciso para poder salvar na base de dados. Então, basta com que eu faça o que agora? Basta com que eu insira os recursos para salvar a minha mensagem na base de dados. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro que o Matrix Razor não é o responsável por salvar. Quem é responsável por salvar é o Matrix DAO, na classe Matrix Context. Então eu vou abrir aqui a Matrix Context. Ela já tem várias instâncias aqui das minhas classes de domínio mapeada, mas o que me interessa aqui é incluir o recurso de persistência na base de dados da minha classe mensagem. Então aqui eu vou colocar a classe mensagem, vou chamar de mensagens, e aí está. Então eu já tenho no meu contexto agora mais uma entidade que será gerenciada pelo Entity Framework. Já está configurado, depois a gente vai ver detalhes dessa classe de contexto. E o próximo passo, naturalmente, é gerar essa tabela na base de dados. Então, eu vou vir aqui no console, digitar add migration, aqui para a mensagem, né, que é a migração que eu vou fazer agora, a migration para o contexto Matrix Context, que é essa classe que eu estou trabalhando, e tem que ser aplicado no projeto Matrix DAO nesse caso. Add migration. Ok, ele terminou aí de preparar para mim o Matrix DAO para o processo. Eu vou fazer aqui o update database, né? E o contexto que ele vai fazer isso é o Matrix Context. Fazendo atualizações da base de dados. Muito bem. Então, já estamos agora com a parte de persistência, ou seja, a possibilidade de utilizar a Matrix Context dentro do nosso projeto preparada. Próximo passo agora é, lá no meu Matrix Razor, na página de contato CS/HTML, incluir uma instância do Matrix Context aqui. Então nós vamos fazer aqui, ó, uma conexão, pode ser private aqui, Matrix Context, e aqui eu vou só chamar de CTX, o nome dele, que é o contexto que eu vou utilizar. Agora, eu preciso instanciar esse contexto para poder colocar aqui. A gente não faz instanciação direta. Normalmente a gente utiliza então o construtor da PageModel, nesse caso aqui, public contato, e aí aqui a gente coloca
que nós queremos receber como injeção de dependência, porque ele vai usar aqui injeção de dependência para poder colocar no nosso contexto. Então, nós vamos colocar aqui matrix context, que é o contexto, e esse contexto vai ser atribuído ao contexto que está na minha page model, ok? É de boa prática, e é muito comum, inclusive, às vezes, renomear a página, a classe contato aqui depois para contato model, né? Eu não vou fazê-lo, mas normalmente se renomeia, às vezes, aqui essa classe para contato model. Então, aqui está preparado. Óbvio que do jeito que está aqui agora, ele vai trazer meu contexto e eu posso fazer o quê? Com o meu contexto em mãos, utilizar aqui o mensagens.add, o que? A mensagem que está vindo lá da página e ctx.save changes. Então, ele vai primeiro adicionar a mensagem para o banco de dados, né, para o Entity Framework, e vai salvar. Eu posso fazer aqui ainda, pessoal, uma validação. Isso, quando a gente está fazendo daí com as validações de página, às vezes é necessário verificar se essa model já está com todas as informações corretas na mensagem para ser salvada. Se não tiver, se tiver lá, por exemplo, a obrigatoriedade de preencher um campo e essa informação não veio, a gente pode retornar para a mesma página. Então eu poderia fazer isso aqui, ó, se o model state is valid, se ele for válido, né? E aqui neste caso eu quero verificar que ele não seja válido, tá? Então aqui não precisa disso aqui. Se ele não for válido, eu quero fazer um return para a mesma página, para a página de contato. Então isso é possível também. Então eu faço um modelo de validação das informações da página. Se for ok, eu prossigo. Se não for válido, eu retorno para a página original, sem deixar o post continuar. Então estamos com praticamente tudo pronto aqui já para salvar. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, nesse add, para depois a gente poder, antes de salvar, dar uma olhada nessa mensagem para ver como ela está. E outra coisa importante que não pode faltar aqui é a gente incluir a informação para que ocorra a injeção desse contexto aqui na página de contato, para fazer a instância dele. E isso a gente faz aqui no Startup CS. Aqui está. A gente vem aqui no Services, Add Context, DB Context, né? Matrix Context. E aí está. Então, a partir deste momento, sempre que eu precisar do Matrix Context, ele vai fazer a injeção de dependência automática para eu poder utilizar ele, então, aqui na minha page model. Com isso, vamos executar mais uma vez a nossa aplicação e ver o resultado. Ok, aqui estamos. Página de contato. Quando eu olho, veja que agora ele só tem um informe, digite mensagem, então eu não tenho mais os dados que vinha daquele objeto mensagem. E eu vou colocar aqui o meu título. Quero informações de acesso ao site. Gostaria de saber informações para acesso ao site. Então esta é a mensagem. O meu nome eu vou pôr aqui ricardo@gmail.com. Então, agora eu preenchi o formulário, quero que essas informações cheguem no método Compost e eu depois possa salvar isso na base de dados usando o Entity Framework, naturalmente. Então, enviar. Muito bem. Veja que ele já parou no método Compost para mim. Vamos dar uma conferida no objeto mensagem, que aqui está. Observem, ó, que veio o Ricardo,
gostaria de saber informações para acesso ao site, informações de acesso ao site. Eu vou tirar o breakpoint aqui e dar continuidade. Continue. Muito bem, processando, vai salvar na base de dados. Né? Mensagem enviada com sucesso. Então veja que a mensagem já está gravada na base de dados, poderia ser disparado um e-mail e qualquer coisa assim, para enviar então o usuário do site, o dono do site, o que deve ser feito. Então, basicamente estamos aí com a nossa estrutura pronta do formulário de contato para gravar dados de mensagem na nossa base de dados. Este formulário aqui, eu já fiz uma versão melhorada dele também, e é óbvio, isso aqui não é, essa estrutura não é uma estrutura com a qualidade suficiente para ser entregue para o usuário final. Eu já tenho uma versão completa dele aqui que eu vou mostrar para vocês como fica agora. Então eu comentei esse intermediário e vou mostrar a renderização da página completa para vocês aqui. Ó. Então aqui está. Veja que ela aumentou muito mais a quantidade de marcações, né? Mas a maioria é só para montar layout agora. Então div, class, não sei o que, são todas informações adicionais para layout. Mas o que a gente precisava mesmo saber para poder fazer a persistência e o retorno de dados da base de dados é utilizar o método onGet e o método onPost, que a gente já fez ali de certa forma. Então aqui novamente, voltamos para a página contato e aí está, veja o formulário muito melhor elaborado, né? Preparado para ser um site e uma qualidade final. Aqui se eu fizer o teste, se eu mandar aqui a mesma informação, ó, gostaria de saber informações para acesso ao site. Informe seu nome, Ricardo, aqui, vamos colocar aqui Ricardo novamente, @gmail.com, enviar. Muito bem, a minha página de contato enviando e gravando mensagens na base de dados. Esse tipo de processo, ele é incompleto quando a gente considera todo um processo de CRUD. Então, o próximo passo que nós vamos fazer agora é começar a pensar como é que funciona todo o processo de CRUD. Este modelo de página é um modelo de página básico que só submete, só envia dados para a base de dados, não faz todo o processo de consulta, que é a listagem, a deleção, a alteração das opções desta informação que foi gravada na base de dados. Agora, nós vamos utilizar os exemplos, que são os exemplos que fazem o processo de CRUD completo. E aí é óbvio que esse modelo de CRUD ele tem toda uma configuração um pouco melhorada de tudo isso que a gente já aprendeu. Então, eu basicamente vou, para fazer os CRUDs mais básicos primeiro, eu vou utilizar aqui o recurso de scaffold. Não tem razão de ficar mais agora escrevendo o código na mão para esse conjunto de informações, uma vez que o meu projeto pode se valer do scaffold. Então, eu vou gerar um scaffold para todas as minhas classes agora que eu tenho na minha biblioteca de classes. Tá? E para fazer isso, eu vou fazer aqui, utilizando o recurso, eu vou criar dentro da pasta Pages aqui uma pasta chamada Cadastros. Okay? E para cada uma das classes que aqui eu tenho, eu vou gerar uma pasta onde vão ficar as opções de CRUD. Então eu vou fazer aqui primeiro para atitude. Então eu vou criar inclusive com um nome diferenciado primeiro a pasta, às vezes é bom para evitar o problema de conflito de namespace. Então pg atitude, aqui está, poderia chamar só de atitude, mas às vezes ele dá conflito de namespace. Então eu utilizo essa estratégia de gerar primeiro com pg, depois eu posso até renomear. Então, pg atitude, botão direito, add, e aí sim eu vou adicionar uma razor page utilizando um scaffold. Né? Com o scaffold eu consigo fazer aí
toda uma montagem utilizando Entity Framework e tudo mais. Então vamos vir aqui, Razor Pages use Entity Framework em Razor Pages, Add. Eu vou procurar a minha classe Atitude, vou usar o meu Matrix Context, adicionei. Aí terminou de gerar para mim todo o código HTML de CRUD desta página. Deixa eu finalizar tudo aqui. Então veja que agora já está nesta pasta todos os recursos. E, naturalmente, se eu quiser agora eu posso renomear. Em vez de ficar PG Atitude, voltar ele para o nome original aqui para a questão da chamada da URL. Então, quando eu for chamar agora, eu posso chamar cadastros atitude, que ele vai atender naturalmente aí as minhas demandas. E ele vai invocar essa página index aqui para mim. Observem vocês que a página index já traz um código CS/HTML vinculado, ó, que é baseado naquela que eu chamei para vocês, ó, baseado no Page Model também. Tá? E aqui todas as demais informações relacionadas a esta página. Ok? E, naturalmente, no código index.cs/html, ele traz também para mim já a model vinculada e os recursos sendo utilizados aqui para fazer toda a montagem da página CS/HTML para mim. Então, vamos executar este exemplo aqui agora, só para a gente ter uma ideia de como ficou a página Cadastros Atitude lá no navegador. Aí está. Navegador aberto. Eu não tenho menu de acesso ainda para esta página, mas eu posso vir aqui pela barra Cadastros barra Atitude. Ele vai chamar para mim a página Index de Atitude. Vamos ver o resultado. Aí está. Já tenho a opção de CRUD, posso incluir aqui uma atitude, ó. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, título, resiliência, manter-se tal, create, já tenho aí a informação gravada. Quando eu visualizo essa informação, ela está aí com todos os recursos já de visualização, exclusão e tudo mais. Back to list, eu tinha uma gravada já na base, vou excluir essa aqui, deletei, apaguei, ok. Bom, então olhando aqui, eu já tenho todos os detalhes, posso alterar e tudo mais nesse processo de CRUD. A página está ruim, eu vou agora voltar para o Visual Studio, terminar de gerar todas as demais páginas aqui relativas às minhas classes de domínio, vai dar um pouco de trabalho, eu vou fazer isso, depois retomo. E naturalmente já vou dar uma mexida nesse HTML para ele ficar mais ou menos no padrão que eu quero que ele fique para o meu projeto final. Então eu vou fazer esse processo agora, eu vou interromper aqui e na sequência eu volto com vocês já com as páginas montadas aqui. Aqui já estou com a lista de todos os CRUDs gerados, os cadastros básicos, né? Então veja que é uma lista grande, ó, gerado pelo Scaffold, e eles correspondem cada um a uma classe lá no domínio. Então, para fazer a manutenção das classes de domínio, eu tenho aqui as páginas que compõem. Eu fiz pequenas correções no código gerado, fiz algumas alterações aqui no início da section para adaptar esse código gerado para as minhas páginas do meu template. E além disso, eu vim aqui no layout CS/HTML e criei aqui um menu, que é esse menu submenu drop-down aqui, que é baseado no próprio template da página, e ele aponta naturalmente para cada uma das entidades que eu gerei ali, ó. Então todas aqui já mapeadas no meu código. Então vou executar para a gente poder ver como ficou isso aqui então no browser, lá no navegador. Então aí está, vejam vocês, nós voltando aqui olhando para a nossa página, nós temos toda a página de contatos sobre, e agora mais um menu aqui
que é o menu de cadastros. Ó. Veja que ele é um menu suspenso com todos os itens que foram gerados CRUD, inclusive o de mensagem, que era a mensagem que o usuário enviou pelo formulário lá de contato. Então, pode ser que eu precise de uma tela de manutenção daquela mensagem de contato enviada para o usuário. E aqui está o cadastro de mensagens. Ó. Aquela mensagem enviada pelo Ricardo, eu posso visualizar a mensagem que ele mandou. Então eu venho para o modo de visualização, título, texto, posso voltar, editar, aqui está, os detalhes, e naturalmente fazer a exclusão, caso eu queira. Bom, é importante perceber assim, que embora a gente tenha naturalmente toda uma facilidade utilizando o Scaffold, a gente precisa entender como é que ele funciona. Então, utilizando aquele conceito do Page Model, fica um pouco mais fácil de tentar entender. Então vamos olhar aqui uma mensagem que ele gerou a parte de CRUD automática para mim. Então eu tenho normalmente uma página CS.HTML vinculada com uma página CS. Eu tenho aqui, por exemplo, a index, e a index tem um código CS, que é o código C#. E assim será para cada uma das páginas que ele gerou aqui. Então, eu tendo a Page Model relacionada ao conteúdo CS.HTML. Se a gente olhar aqui, basicamente o que ele faz? Ele faz a injeção do Matrix Context, que é igual a gente fez lá, ó. Criou isso como um atributo. Ele mostra para mim aqui que ele está atribuindo para o contexto da página aquilo. E no index ele usa o onGet, ele só usa uma versão async, que é processamento assíncrono, mas faz o mesmo papel, que é o quê? Que é basicamente buscar a mensagem na base de dados e levar lá para a tela. Então isso é o que faz o CRUD, a parte de retorno. Então veja que ele tem um método onGet, parecido àquilo que a gente fez no início para a mensagem. Depois disso eu tenho o Create. O Create, o que ele tem? Ele tem basicamente a Page Model, o método onGet, ele retorna a própria página, então ele vai para aquela página do método onGet, e uma mensagem que é com um bind property aqui que a gente já usou lá no exemplo que a gente criou, e o método onPost aqui, que faz a validação, adiciona a mensagem e salva, só que ele redireciona para o index. Aqui no nosso caso lá a gente fez redirecionar para sucesso. Então veja que o que ele gera é basicamente o mesmo código que a gente fez. Algumas páginas um pouquinho diferentes seriam, quando eu venho na index CS.HTML, veja que aqui no final, ó, dependendo da ação que eu quero, se é edit, detalhe ou delete, ele vai me encaminhar para uma página específica ou outra. Neste caso aqui, quando eu chamar edit, veja que ele vai chamar a página edit para mim. E ele chama a página edit passando um ID. Ó. Veja que para todos eles ele passa um ID. Então, esta é a forma de eu dizer que eu quero editar o item cujo clique eu dei. E lá na página edit, quando eu olho para ele, vejam vocês aqui, ó, ele tem basicamente código HTML que vai mostrar a mensagem para mim. Ele vai usar um campo aqui para colocar o ID da mensagem que chegou. E no código CS.HTML, vejam vocês, ele tem aqui a opção do onGet de receber o ID que eu mandei. Então ele recebe o ID, procura aquele objeto na mensagem e deixa ele preparado para ser renderizado na página no onGet. Então é a forma dele transferir o ID para esta página. Depois de feita todas as edições e alterações na página edit, eu chamo o onPost novamente, pego as informações desse objeto que eu alterei e, mais uma vez, salvo na base de dados com as alterações, redirecionando para index. Então, o processo de CRUD, pessoal, sempre vai seguir essa linha que a gente já viu até agora, que é rodar o método onGet para trazer informações da base de dados e onPost para publicar ou gravar as informações na base de dados. Então, aqui a gente encerra esta aula olhando sobre os conceitos básicos
de cadastro de informação na base de dados. A gente fez basicamente o método de onPost para gravar, até porque os outros métodos ele gera facilmente aqui. E aí, naturalmente, quem quiser e precisar, vem aqui na página, pega as informações, como é que ele exclui, por exemplo, na base de dados. Então ele vem aqui, ele utiliza context mensagem remove lá do Entity Framework para apagar a mensagem. E aí, naturalmente, a gente conclui toda essa primeira visão do CRUD básico e do uso básico de formulários para gravar informação na base de dados. Prepare-se agora, a gente encerrando isso aqui, vamos para uma análise mais detalhada dos formulários e transações mais complexas da aplicação ASP.NET Core. Até mais!